a gente se conecta. Um novo amanhecer, energia que liberta pro corpo florescer. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Hoje vamos mergulhar num assunto de certa forma delicado, né? Falando sobre o diagnóstico, quando você recebe o diagnóstico de câncer. E muitas vezes, né, você também do lado da pessoa, como você, né, ser esse suporte, contribuir, como você também pode transmutar, né, dores, traumas, emoções ali muitas vezes reprimidas, ou seja, como você pode trilhar esse caminho e ser contribuição muitas vezes para um amigo, para um familiar, ser um apoio ali para ele, né, como lidar com tudo isso. Para esse bate-papo muito expansivo, a gente recebe aqui no nosso estúdio a Meire Yamaguchi. Seja bem-vinda. Grande Meire. Aí, muito obrigada por esse convite, Rafa e Tércio. Eu achei maravilhoso. Obrigada por me receber no Saúde Energética. Eu também estou muito contente de poder estar aqui, mas e poder também falar para as pessoas sobre um tema assim tão tabu, né? Tão difícil a gente falar sobre esse assunto, mas que bem compreendido. E muito importante, né? É, extremamente. Isso bem compreendido, tudo pode aliviar muito na dor das pessoas. Né? Então é isso que eu pretendo fazer aqui. Sensacional. E vai fazer com maestria, porque ela conhece bastante sobre o assunto, né? Muito bom. Exato. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo no Saúde Energética, trazendo, né, transbordando mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. E como vocês sabem, nosso podcast começa com a pergunta: o que é saúde para você, Meire? Saúde, para mim, é o bem-estar, alinhamento entre mente, corpo e espírito. Aí quando você está alinhado, você está tranquilo, não importa a aparência, a situação como ela está, você está alinhado no teu propósito de vida, no teu propósito de espírito e na tua encarnação aqui na Terra, dentro do projeto, né, que lhe é dado. Sensacional. Muito bom. Perceberam aí, né? Alinhado, em harmonia, em equilíbrio com o seu ser. A gente ser. fala muito isso, né, Rafa? Exatamente. Perceba aí o quanto isso já pode reverberar na sua vida. E já deixo o convite aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde para você no seu dia a dia.
Mary, bora lá, né, trazer mais consciência. Muitas vezes, né, tem, vamos dizer, dois lados. O lado da pessoa, né, diagnosticada. Quem ali, recebe, né, o exato, diagnóstico. e também os familiares, amigos, né, como que a gente pode trazer mais consciência para trilhar esse caminho Com que, mais como você leveza falou, né, mesmo, com mais né? Porque leveza, com é uma menos porrada, tabu, né? É uma porrada mesmo. Mas a primeira coisa é saber que não existe um câncer, existem vários tipos, né? Dezenas, se não centenas de tipos de câncer. Cada um é diagnóstico, cada um é um tratamento. E hoje em dia, pelo menos 50% deles tem 50% de sobrevida até a longo termo. Então, e também a qualidade de vida que está sendo dada aos pacientes é muito melhor do que era antes. Então, muitas vezes as pessoas têm medo da dor, mas a dor ela já é tratável em todos os seus aspectos, em todos os seus níveis, né? Existem tratamentos hoje em dia muito mais ciblados, né? São tratamentos, por exemplo, de células-tronco, mas também de células target, né? Target cells, como é que eu digo? Células-alvo. Células-alvo. Então, assim, existem vários tipos de imunoterapias, de tratamentos também que é tomado só por pílula, né? Você não precisa fazer infusão. E então, assim, primeiro desmistificar, né? Já não é a mesma coisa como era antes. Uhum. E segunda coisa que eu acho importante a pessoa tomar consciência é que isso faz parte da nossa maneira de pensar. A gente coloca o câncer, a doença, junto com todos os sintomas de todas as possibilidades, tudo no mesmo pacote. E quando a gente recebe isso, um diagnóstico, a gente já acha que vai acontecer todas essas coisas, né? Então, a importância de treinar antes, ou treinar sempre na vida, o momento do agora, né? Porque o fato das pessoas não compreenderem como que funciona a mente humana faz com que elas tenham, assim, crises de ansiedade, que é o que mais existe na face da Terra hoje em dia, né? Crise de ansiedade, estresse, depressão, que vem por causa da ansiedade. E então as pessoas elas começarem a compreender que o poder que elas têm na mente, né? E perceberem que a gente cria já, quando você já olha tudo de negativo, você já está colaborando para piorar a situação, né? Então, estar no momento da agora é assim, tá bom, eu tive esse diagnóstico, o que é exatamente, qual que é essa situação? Então, primeiro saber, não existe um tipo, existem centenas de tipos. Para cada um tem um prognóstico, cada um tem seu tratamento. E cada corpo reage de uma forma. Cada um é um, né? Esse é um outro ponto muito importante que você acabou de colocar. Agora a gente também está conhecendo cada vez mais o poder da mente, né? Aquilo que a gente chama de placebo nada mais dizem, né, que até 40% de toda a cura, tem uns estudos que falam que até 80% da cura é placebo, é efeito placebo. Mas o que é o efeito placebo? Efeito placebo é o poder da mente. A mente agindo aí, né? É a mente agindo fora dos medicamentos, fora dos tratamentos. Tá? Então, infelizmente, deram esse nome de placebo um pouco para denigrir, como é que eu posso dizer? Para diminuir, né, o poder do placebo. Né, o poder da força do pensamento, da força do nosso poder de autocura. Até para não simplificar um pouco também, né? Senão fica aquela coisa... Não, acho que o placebo, ao contrário, importante, não simplificou. Né? Não, ele complicou. Ele complicou. Entendi. Complicou porque ele tirou das mãos das pessoas o seu poder de autocura. Né? Porque a ideia que eles dão do placebo é que é uma coisa aleatória e que aconteceu por acaso, que você não sabe por que aconteceu, mas que trouxe um processo de cura, quando na verdade a gente sabe o que aconteceu ali, e foi a interferência do poder mental das pessoas, né? Da força de vontade, da visualização, né? Da criação, do poder de criação da mente. E de certa forma foi, eu vou colocar assim, né? Eles, de certa forma, né, canalizaram apenas com medicamento, ou apenas dessa forma que você vai se curar. Um pouco da indústria, né? Exato, diminuindo esse poder pessoal, esse poder da essência, não é? Porque o poder pessoal não paga nada, né? Não gira, né? Tá aí pronto, né? Para girar o negócio. Então, assim, as pessoas saberem que aquilo que elas pensam
elas criam. Então, nós temos responsabilidade desde o primeiro momento com as imagens e com as projeções que a gente faz na nossa mente em qualquer estágio do nosso processo de vida, né? Que seja da doença, que seja do perigo, que seja do crescimento, que seja da profissão. Tudo isso, o resultado vai depender dos pensamentos que nós temos na nossa mente. A qualidade do pensamento, Qualidade do pensamento. E nós temos a responsabilidade em relação aos nossos pensamentos. Né? Quando você começa a pensar negativo, mas você tem consciência que um pensamento negativo cria 1.200 reações tóxicas no teu corpo, você começa a parar assim para pensar assim, tá bom, é melhor não pensar nada do que ficar pensando negativo e alimentando. Né? Quando você pensa, a emoção, ela em 80% dos casos, ela vem primeiro do pensamento, o pensamento que cria emoção, né? E apenas em 20% dos casos é uma coisa mais orgânica que faz ativar, que seja às vezes o instinto de sobrevivência, né? Alguma coisa mais assim, mais automatizada. Mas na maioria dos casos, 80% é a mente. E a mente, ela não pensa por si mesma. Ela está levada pelos nossos condicionamentos, né? Pela nossa falta de filtro, pela nossa falta de saber como lidar com todas essas informações que vêm na nossa vida. E muitas vezes pega um médico que está fazendo o melhor que pode, né? Sem julgar o médico também, e dá um diagnóstico ali quase numa sentença de morte, infelizmente. A falta de de humanidade, não pode fazer né? nada, né? A medicina não pode fazer nada. Então, ter essa clareza também. E, ok, recebi essa informação. Deixa eu buscar outras opiniões, outras alternativas, Claro, não é? né? A verdade absoluta fica complexa aí, né? Existe muito disso. E uma coisa assim que eu já dei vários workshops para pacientes oncológicos, porque minha irmã, ela é oncologista, então já há 20 anos que eu venho me ocupando dos pacientes dela e dei vários e vários workshops, que eu vou voltar agora a dar de online, né, que é novidade, mas que fala justamente sobre os 9 fatores de autocura. Esse daí ele é baseado no livro da Kelly Tanner. E a Kelly Tanner, ela trabalhava com pacientes oncológicos terminais e ela percebeu assim que existia, ela ouviu falar, né, que existia um caso de remissão espontânea. Aí ela foi procurar na bibliografia, né, referências bibliográficas, e ela encontrou uma centena ou 200 assim, artigos nesse sentido. Ela leu todos e todos eles falavam que poderia ter sido um erro de diagnóstico ou então uma ação tardiva da quimioterapia do tratamento. Né? E em nenhum momento eles falavam o que o paciente tinha feito. Será que ele fez alguma coisa? E ela se interessou pelo paciente e ela foi atrás de 100 pacientes no mundo inteiro entrevistar, e depois ela elencou 72 ações que essas pessoas fizeram, sendo que 9 delas todos fizeram. Aí 9 repetitivos. 9, todos eles agiram nesse lado. E todos que tiveram remissão espontânea, então, pelo menos essas 9 coisas eles praticaram. Uns fazem umas coisas a mais, outros a menos, né? Outras coisas diferentes, tudo, mas todos fazem esses 9. Então, eu acho assim, muito importante a gente passar essa informação para as pessoas, porque se pessoas com câncer, tendo esses 9 passos, né, essas 9 ações, elas podem ter remissão espontânea. Imagina as pessoas que estão em saúde, se todo dia elas agirem dessa maneira, elas podem prevenir, né? As prevenções, pode né? prevenir todos os tipos de doença, todos os tipos de problema. Né? Vocês Sim. querem saber quais que são? Sensacional! Se puder falar alguns. Você acha que a minha curiosidade... Eu vou falar as 9. Assim, Ah, né? maravilha. O que eu acho interessante é que dessas 9, só 3 elas agem a nível físico. Que é mudança de hábitos, obviamente, né? A mudança de alimentação e utilização de complementos alimentares. Nisso, você tem que compreender que os teus hábitos, eles podem ser estressantes, né? Falta de sono, uma vida muito estressante, pouco descanso, ou então hábitos nocivos, né? Que pode ser dependências, álcool, alguma coisa nesse sentido. Então, todas essas coisas, eles trabalharam em cima
para mudar esses hábitos, e também em cima da alimentação, porque a alimentação e as emoções são as coisas que mais impactam o nosso corpo físico, né, diretamente. Quando você tem, então, uma emoção, você enche o teu corpo de substâncias, quando você se alimenta, você também está enchendo o teu corpo de substâncias. Por isso, a responsabilidade de você observar que tipo de alimentos que podem estar sendo tóxicos. Às vezes, são alimentos considerados saudáveis, mas você tem intolerância, né? E isso causa uma sobrecarga no teu corpo. Então, a importância de você poder aliviar o teu corpo dessas toxinas, porque aquilo que ele não consegue trabalhar vai ficar acumulado como toxina e pode causar bloqueios, né, no nosso corpo, acabando acarretando doenças. Ou seja, ajude o seu corpo a te ajudar também. Exato. E aí também os complementos alimentares, por quê? Porque nós vivemos a comida, né? Os alimentos modernos, eles são feitos em solos muito pobres, então naturalmente a nossa população, ela sofre de certas carências, né? Carências de zinco, carências de vitaminas, então de magnésio, etc. Então a importância de você poder complementar a alimentação, né, para poder que as reações químicas no teu corpo elas possam realmente melhorar, né? O sono também é muito importante, porque quando você tem que chegar no sono profundo, né, no delta e no REM, né, naqueles movimentos, você tem que chegar nesse ponto para ativar o processo de regeneração do corpo. Então, o processo de desintoxicação e de regeneração, ele só é atingido no sono profundo. Então, pessoas que têm muita dificuldade de dormir e tudo, elas têm tendência a serem hiperintoxicadas. Olha só, e para você que nos acompanha na maioria dos episódios, vocês percebem aí que muitos que já sentaram aqui conosco falam sobre o sono. E falam assim, as mesmas coisas, assim, né? Da questão física, né? Primeira coisa a ser organizada, o sono, depois a alimentação e o próprio condicionamento físico. Exercícios físicos, exato, né? Tudo isso. Agora, os outros 6, eles não são físicos, isso que eu acho super interessante, né? A primeira coisa que elas fizeram foi tomar responsabilidade pela sua própria saúde. Isso não quer dizer que eles vão se curar sozinhos, mas eles vão se interessar por si mesmos e vão tomar responsabilidade em todas as partes que dizem respeito à sua saúde. Né? Então, vai aprender sobre a doença, vai aprender sobre os tratamentos, vai se informar o máximo possível a respeito da sua saúde, tomando responsabilidade, né? Seja pelos seus hábitos, pela sua alimentação, pelos médicos que ele escolhe, pelos tratamentos nos quais ele se engaja, né? Nossa, sensacional. Eu não a primeira coisa que a gente tem é falar, por que isso aconteceu comigo, né? Da onde que vem isso? Essa questão que eu ia perguntar. Talvez esteja englobado nos outros, né? Que você vai trazer, mas essa questão da responsabilidade é justamente perceber que a doença não é sua inimiga. Você, por seus hábitos, condicionamentos, enfim, acabou manifestando por algum aquilo. motivo ela tá ali, então, né? ok, eu fiz isso, se eu fiz isso eu posso fazer diferente, e não ficar, né, tipo, eu não sei o que eu fiz, tô com raiva da doença, muitas vezes é fazer esse movimento de acolhimento. Existe isso também, existe o caso de doenças genéticas, por exemplo, Sim. né? E quando você compreende também que você não é isolado na família, que você faz parte e aqui eu imagino que vocês falam bastante sobre constelação familiar e tudo, então a humanidade está começando a compreender que nós somos seres grupais, né? Então nós partilhamos também de destinos grupais coletivos através das doenças genéticas. Doença genética, o que é se não é uma doença da família? Né, que passa geneticamente. Tá? A gente sabe que um estresse numa geração, ela passa até 16 gerações na frente, a gente encontra moléculas epigenéticas criadas num estresse, num trauma que aconteceu há 16 gerações. Né? Isso é um estudo da Universidade de Zurique. E assim, eu sou reencarnacionista, obviamente, né? Porque eu trabalho com hipnose regressiva quântica. Inclusive, eu não me apresentei, né? Não falei, eu acho que talvez o teu público não saiba quem eu sou. Então, vou só me apresentar um pouquinho, né? Para quem não me conhece, eu faço hipnose regressiva quântica.
eu não faço mais, assim, só dentro de um programa de Master, assim, algo muito específico, mas eu já fiz mais de 1.500 hipnoses, e então, desse ponto de vista, a gente consegue ver realmente toda essa história, né, do ser e essa aventura, essa grande jornada que a alma ela faz através das suas várias encarnações, e aí cada situação que acontece na nossa vida parece que faz um sentido maior, porque é resgate aqui, ajuda ali, é contratos coletivos, é tanta coisa que está dentro das vivências, e não é só aquela coisa assim, aconteceu comigo ou injustiça divina, entende? Tudo está extremamente conectado, e muitas vezes nós fomos os nossos avós, tetaravós, tataravós, que provocaram esse trauma lá, e que estamos vindo aqui sentindo na pele as consequências daquilo que a gente fez, justamente para poder transmutar isso através da consciência. Sensacional. Faz sentido, não faz? Total. Nossa, é incrível. Então, eu fiz isso, eu escrevi um livro chamado O Fim do Karma. Por sinal, eu trouxe para vocês, depois eu mostro. Então, o livro O Fim do Karma e o GPS espiritual. Então, eu trabalho essa área realmente de utilização do processo de curas emocionais para chegar ao processo de iluminação do ser humano, né? Até onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar até a gente estar totalmente alinhado com essa paz divina, tendo a saúde cósmica, né? Exato. A saúde cósmica. Sensacional. Ou seja, não ser reativo à vida, não se viver fundamentado em traumas, crenças, crendices, não é? Então, é importante a gente compreender também que o trauma, ele é uma cristalização da nossa energia vital, né? E aí vai cristalizando uma parte da energia vital aqui porque está traumatizado, cristaliza a outra, a gente tem vários pequenos traumas, no final não tem mais como a energia da vida fluir, porque ela fica batendo em todos esses traumas aí que a gente se recusa a olhar, que a gente fica só revivendo a dor, né, sem permitir que ela faça o caminho que é um caminho de desenvolvimento da nossa alma, né, onde que a gente vai conseguir, quando você perdoa uma coisa, você conseguiu evoluir além do momento em que você sofreu aquele trauma. Né? Naquele momento você compreendia a vida de uma forma assim, para você conseguir chegar ao processo de cura, quer dizer que você perdoou, quer dizer que você pôde ver essa situação de um ponto de vista elevado, mais expandido, né? E então mostra que você expandiu atualmente, que você se desenvolveu, que você está muito mais alinhado com a tua luz e não preso nessa dor, né? Sim. Quando você fala sobre perdão, perdoar o que ou quem? Então, perdoar é um processo cognitivo, de compreender uma situação de um ponto de vista mais elevado. Então, quando você perdoa, você está permitindo que aquela situação ela continue, ela evolui, né? Ela permite que ela exista, que ela tenha existido, porque você compreendeu algo maior. E principalmente o trauma ele acontece quando você leva a coisa pessoalmente, entende? Quando você leva isso como ataque pessoal, e nunca é um ataque pessoal, tá? O que mostra são as tuas feridas que estão sempre ali, que é tocado pelo dedo do outro, né? Que é tocado pelas circunstâncias. Tanto é que duas pessoas passando pelo mesmo, entre aspas, situação que a gente diz traumatizadas, uma fica traumatizada e a outra não. Portanto, não é a situação que causa o trauma, mas como a você pessoa lida, reage. né? Exato, né? o significado Reage aquilo. Então, uma pessoa que Exatamente. reage bem a uma situação, que consegue levar a vida e que aquela situação permitiu mostrar a ela, ou ela se permitiu ver que ela é mais forte do que aquela situação, que aquela situação não a determina, né? Que ela é a luz, que ela é o amor que ela tem dentro dela, apesar do outro não amá-la, né? Então, quando a pessoa ela consegue ver isso, ela perdoou, né? E a pessoa que não consegue perdoar, ela fica presa dentro da dor e dentro das injustiças que ela sente que o outro faz. Então, ela fica preso dentro das feridas emocionais, né? Então, nós temos as nossas feridas emocionais, que são as grandes, eu considero assim que são as grandes desafios da humanidade, são os grandes desafios da humanidade,
né? Que são, inclusive, são as 5 feridas que Jesus mostrou no momento da morte dele. E que ele guardou, por exemplo, a injustiça. Ele teve uma injustiça. Porque quando você tem um tribunal, naquela época, ou você era condenado a ser açoitado, ou você era condenado à cruz. Ele teve as duas condenações, portanto, foi já uma injustiça da justiça da época. Né? Ele foi traído por Judas. Então, traição vem primeiro, né? Porque traição levou à injustiça. Depois ele foi humilhado. Ele morreu na cruz nu, né? Ele foi abandonado. Pai, por que me abandonaste? Não é mesmo? E ele foi rejeitado depois pelos seus, que o negaram 3 vezes. Mas ele ultrapassou tudo isso, mostrando pra gente que é possível a gente ultrapassar todas as nossas feridas. Sensacional. Né? Então, a gente poder ter esse olhar da vida, a vida ela serve para que a gente possa ultrapassar todos esses desafios, encontrar o nosso verdadeiro caminho de luz, porque tudo aqui, nós já somos luz, mas tudo aquilo que impede a nossa luz de se mostrar são as nossas feridas emocionais, só isso. E essas feridas, quando você faz, elas vão se acumulando em termos de energia, de pensamento. Imagina todo o pensamento, todas as coisas, né, que você sente. Isso vai se acumulando e você morre, mas isso continua preso a você. É o tal do karma. Não termina aqui, né? Não termina aqui. Enquanto você não E nem olhar, começou aqui também, né? Enquanto você não olhar tudo isso com olhos de amor e conseguir aceitar e conseguir levar e compreender o caminho de luz que está sendo mostrado, você vai ficar repetindo. Né? E todos têm as 5 feridas? Todos têm as 5 feridas, de algum tem. nível, né? Bom, depende se você conseguiu realmente trabalhar, né? Trabalhar essas feridas. O que eu vejo é que é possível você curar todas as feridas. Se você tem todas as feridas, não sei, mas que é possível curar todas as que você tem, é possível. Tá vendo? A luz no final do túnel. Como eu brinco, você é a luz no túnel, não é? Você é o agente transformador na sua vida, não é? Autorresponsabilidade, né? Então, a responsabilidade que a gente falou, né? Lidar com a saúde, higiene de vida, alimentação, complementos alimentares. Outra coisa que nos fatores, né, de autocura que a gente está falando, outra coisa eles se ligaram outra vez à espiritualidade. Né? Dando uma abertura maior à vida. Né? Então, chega naquele momento onde parece que tudo que é coisa material, que é coisa da vida, perde o sentido. Perde o sentido porque você está ali naquele ponto, né? E eu acho muito bonito, dizem que é um texto aquele lá que era da Apple. Steve Jobs. Tá. Dizem que é um texto dele, eu teria que verificar, mas ele fala que ele teria escrito lá no final, né? Porque ele também morreu de câncer, e assim, lá no final, ele falou assim, que se confrontar com a morte, essa é a oportunidade de você ser completamente verdadeiro com você. Você já está nu, né? Então, para você deve realmente poder se olhar de frente, encontrar onde que estão todas as suas mazelas, sabe? E cabe a você, em extremes, assim, se permitir colocar a tua vida no eixo, né? Falar com quem você tem que falar, arrumar as tuas coisas, terminar os projetos que você pode terminar, por mais que você ache que não dá para terminar. Quando você tem uma doença, é diferente você morrer de uma doença que vai aos poucos do que, de repente, um acidente de carro, né? Então, quando você está numa situação dessas, você tem a oportunidade de encerrar ciclos, né? Encerrar ciclos. Isso não quer dizer que você está encerrando a vida, mas encerrar ciclos, que é uma coisa que, na verdade, nós deveríamos estar fazendo todos os dias. Né? Por isso que naquele texto ele fala assim, se confrontar com a morte permite com que você seja completamente verdadeiro com você naquele momento, né? E para mim isso é uma lição linda que todos nós deveríamos levar em qualquer momento da vida, né? Acordar e quando você for dormir, assim, eu terminei tudo, eu tô em paz, se eu não acordar amanhã tá tudo bem. Nossa, isso é
praticar isso, né, no dia a dia, viver assim, que é estar em estado de presença, Claro. sem Sair do piloto expectativa, automático, sem né? ansiedade. Então, sair do piloto automático, né? Outra coisa que as pessoas fizeram foi se reconectar, se abriram ao apoio social. Nós somos seres sociais, né? Então, muitas pessoas, quando têm esse diagnóstico, elas se fecham. Né? Elas se fecham, elas se sentem, primeiro, claro, injustiçadas, mas também elas têm medo de fazer sofrer as pessoas que estão à sua volta. Elas não querem, elas sabem que só... O dar trabalho, de né? dar trabalho. E elas sabem que só de falar que elas estão com isso, todo mundo já pensa, meu Deus, eu vou perdê-la, né? Então já faz esse luto antecipado. E é realmente muito difícil. E a sensação de dó também, né? A pessoa diz, sensação não quero de que dó, todos de tenham dó de coitado. mim também. Exato. Tem aquelas coisas, né? Exato, né? Mas assim, é importante que a pessoa, ela leve essa situação de um outro ponto de vista. Se você tem qualquer emoção negativa, saber olhar para si mesmo, encontrar onde que estão as tuas feridas emocionais. É tua oportunidade. Isso que é uma coisa que é bem complicado quando você tem um diagnóstico, seja de câncer ou qualquer outro tipo de doença, é que todas as tuas feridas e todas as coisas que estão inacabadas, elas vêm à tona, né? Então, ao meu ver, do meu ponto de vista terapêutico, eu acho que a gente não tem que esperar ficar bem para depois ir tratar essas feridas, né? Existem hoje em dia técnicas, eu utilizo muito a EFT, que é uma acupuntura emocional com os dedos, que é extremamente rápida e eficaz para poder eliminar qualquer tipo de fobia, de angústias, ansiedade, dores físicas, né? Então, eu elenquei 130 situações relacionadas ao câncer que eu posso oferecer ajuda, seja com EFT, seja com visualização criativa, né? Ou curativa. E Ho'oponopono e todas essas técnicas. Então, é possível, as pessoas elas têm que saber que elas não têm que ficar sofrendo. Exato. Né? E nem sozinhas. Nem sozinhas. Então, você se abrir às pessoas também, você abre o leque das possibilidades. Porque cada um tem algum tipo de informação que pode te ajudar. É claro que as pessoas, eu falo isso também para as pessoas que estão em volta, evitem de ficar falando para as pessoas, a gente quer ajudar, então enche a minimizando pessoa, né? o problema também, não é né? nem minimizando, mas assim, enchendo a pessoa de tudo quanto é remédio, possibilidade. Eu vi isso, vi aquilo. Isso é muito complicado. Por isso que um outro ponto que é muito importante que essas pessoas fizeram, elas desenvolveram a sua intuição. Elas se abriram a intuição, elas se ligaram na sua voz interior, porque é a sua voz interior que te diz qual é o verdadeiro caminho. Aí você pode ter todas essas ofertas, né? E se o paciente ele não está ligado na sua intuição, ele vai vir essa avalanche, vai dar mais ansiedade a ele, vai dar mais sentimento de impotência, né? Mais sentimento de estar perdido, de não conseguir fazer essas coisas. E ao passo que se a pessoa ela está centrada, ela se reconecta com a sua intuição, aprende a escutar a sua voz interior, seja através da meditação, seja através da observação das sincronicidades, compreender a linguagem intuitiva no seu próprio corpo. A gente sabe quando uma coisa é certa ou errada pra gente, né? A gente sente isso. E aprender a ser fiel a si mesmo, né? Seguindo a sua intuição, seguindo essa voz que diz que é esse caminho, é essa pessoa que eu tenho que ir, né? E então porque muitas vezes, né, vem a intuição, mas vem a racionalização, tipo, não, mas aqui ou aqui, mas talvez seja melhor eu aqui acho por que causa isso disso, por causa daquilo. Exato. Mas falaram o quê? Aí inviabilizou, né? Então aí são duas linguagens. Então, esse primeiro impulso é o impulso da intuição, o segundo é o impulso do ego. Que é o que eu falo, justificou, né? É melhor isso porque... Quando justificou, já tem o ego ali dentro, esquece. Eu falo assim, quando entra o ego, ele faz bagunça no parquinho e é a coisa mais difícil conseguir arrumar. Arrumar depois, né? Não dá. Mas então assim, quando a pessoa ela volta, ela passa a meditar, ela passa a escutar a sua voz interior, ela vai sentir a orientação.
Ela vai ouvir a conversa do que a vida está preparando para ela, do que a vida está querendo trazer de experiências, né, de curas dentro da vida E receber dela. o que para ela faz sentido também, né? Exato, Porque ela vai ter a avalanche que você falou, né? Para isso é importante saber uma informação, por exemplo, o ego, ele capta cerca de 20 bytes de informação por segundo. O ser superior, a nossa intuição, ela pega 40 milhões de bytes por segundo. Então, ela tem conexão muito mais informações do que o nosso ego, só que a nossa mente inferior, né? Essa mente consciente que está aqui falando tudo, ela é extremamente limitada, mas é ela que fica querendo racionalizar. Quer dizer, E a gente fica dando valor para ela ainda, né? É um anãozinho querendo comando. cutucar a formiga, né? Querendo cutucar um gigante aí de 3 metros de altura, né? Então, a gente saber que dentro de nós temos muitas respostas. Que dentro de nós temos um ser superior, né? Que tem essa compreensão e ele já sabe tudo que vai acontecer para você na tua vida no futuro, nessa vida e em outras vidas, para trás, para frente, para os lados, para cima e para baixo. Então, aprender a confiar e perceber que a gente não está passando uma experiência, não é nosso ego que está vivendo, que está passando essa experiência, é nossa alma, através dessa encarnação, através do instrumento chamado ego, que nos permite se comunicar e fazer as coisas, que está passando essa experiência. Isso aqui não está acontecendo para o ego. Eu adorei que você falou. O ego é um instrumento. É um instrumento, Ou seja, faz parte, só não pode ser o dominador. Então, né? ele Não pode dar razão absoluta para ele, muito Ele pelo quer contrário. coordenar tudo, né? Ele que quer... Porque ele quer levar os louros da vitória, só que ele acaba levando também todas as derrotas, né, consigo. E ele não consegue suportar isso, aí dá consequência Vai a todas as desencadeando doenças. tudo. Todas as doenças, todas as doenças físicas ou mentais. Então, a gente falou que é alimento, a nutrição, os complementos alimentares, higiene de vida, viver com consciência, responsabilidade por si mesmo. A gente falou do intuição social. A gente falou de se comunicar com o seu ser, com a espiritualidade, né? Se conectar com a espiritualidade. E tem viver com propósito. Viver com propósito, né? Você porque encontrar você um propósito. levanta de manhã. Exato. Porque você tira a bunda do colchão. Exato, né? Viver o teu propósito, maior, se alinhar com o porquê que você está aqui na Terra, né? E, na verdade, é uma coisa que a gente deveria sempre, né, tá seguindo, procurando isso. E, infelizmente, a maioria das pessoas vão no último segundo, né, no último tempo, às vezes 45 minutos do segundo tempo que a gente sai do automatismo, e busca o propósito, sai do automatismo, percebe que a gente tá vivendo nessa matrix, né, que tá querendo controlar a nossa mente, a nossa vida, a nossa energia, nosso corpo, tudo, né, porque tudo que a gente consome, tudo como a gente vive, que a gente trabalha, não sei o que, tudo, a gente está totalmente hipnotizado por essa Matrix. Exatamente, né? Exatamente. O quanto você vive na Matrix ou acessa mais saúde energética na sua vida. Já deixo o convite aqui para você se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar esse episódio para que mais pessoas tenham acesso à informação. Energia é informação. Lembrando que você pode ouvir o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube, né? E você faz parte do movimento, né, de compartilhar com um amigo, com um familiar, né, o amigo daquela pessoa que às vezes está passando por esse processo delicado que é o diagnóstico do câncer, não é? E saber que existem saídas, né? Existem movimentos que podem minimizar, melhorar, trazer qualidade e até mesmo a cura, não é? E aí o último ponto, que é um dos principais, eles cultivaram emoções positivas, né? Quantas vezes a gente realmente ri durante uma semana? Às vezes a gente passa anos sem dar uma boa risada, né? Uma risada é uma pílula, é uma quimioterapia positiva. Tanta substância que vai no corpo. Liberação, né? Liberação de endorfina, de tudo, né? Oxitocina, todas essas coisas do bem. Serotonina, papá. E aí, e eles também foram curar as suas feridas emocionais.
Porque quando você tem uma ferida emocional, não é porque você esqueceu da ferida, né, que ela Ela não deixou tá de ativa. existir, né? Ela continua como um filtro enorme, todas as coisas que você faz na tua vida, as tuas escolhas, as pessoas que você se comunica, que você se relaciona, o que você escolhe para a tua vida, até alimento, tudo passa pelo filtro das emoções que são condicionadas pelos traumas que a gente viveu. Né? Por isso que tem essa alimentação compulsiva, né? Por isso que as pessoas elas estão às vezes em dependências químicas, Fuga. emocionais. São fugas, né? São fugas para suas feridas Uhum. emocionais. Então, Que não quer enxergar, não quer dar o olhar. Deixar nem de encarar a sabe, realidade, né? nem sabe que tem essas feridas. Exatamente. Infelizmente, muitas vezes não tem nem a clareza, a Não consciência tem, que aquilo está acontecendo na vida dela. Exato, por isso a importância da gente poder estar divulgando Falando, essas né? coisas, né? Então, esses são todos os fatores necessários para que a pessoa ela possa realmente viver, né? Viver bem. E que essas pessoas que tinham câncer, elas fizeram e tiveram remissão espontânea do câncer, né? Fazendo esses Exato. 9... Entendendo os 9 passos, Entendendo né? esses 9 passos Uhum. e vivenciando. E é isso que eu... falar, entendendo, vivenciando, praticando. Porque só Exato. teoria também a gente já sabe que não serve pra Praticando, nada, né? Então, por isso que eu criei esse workshop, Uhum. que é um workshop onde que a gente trabalha os 9 fatores da autocura. E é online. Ele é online, eu vou fazer Que pela legal. primeira vez Uhum. online, eu sempre fiz presencial, mas agora eu Uhum. vou fazer online. E vai ser no dia 14 e dia 15 de junho, a primeira vez que eu vou fazer, mas eu pretendo fazer isso várias vezes, vezes. né? Porque as pessoas estão precisando muito. Sim. Muito Então, legal. independente do local do mundo que você estiver, você pode É. participar. Inclusive, né, não só para as pessoas com diagnóstico, mas também para Familiares, amigos, para você próximos, também Com certeza. ter essa clareza, essa consciência, essa delicadeza em estar ali como apoio, que é o que a gente Claro. também estava falando nos É bastidores, porque né? essa rede de apoio é muito importante. Não... E que muito- ninguém pensa na rede de apoio, né? Uhum. Ninguém pensa na rede de apoio, isso também que é muito trabalho. Eu tava falando com psicólogos, psico-oncologia, né? Agora tem a área da psico-oncologia e eles já estão tão cheios assim de trabalho, de demanda com os pacientes que raramente é pensado nas famílias. Raramente. Mas as pessoas da família muitas vezes têm que parar de trabalhar, né? E tem muitas coisas. Saúde mental do pessoal a saúde mental, também. uma demanda financeira Uhum. maior também, responsabilidades, né? Às vezes tem gastos além do necessário. Então, muitos problemas financeiros, problemas de relacionamento, a pessoa que não está mais ali disponível para poder ajudar a criança e tudo, né? Então, também tem todo esse lado que tem que ser pedido, tem que ser observado. Então, a cura, ela tem que ser coletiva, né? É uma cura conjunta, né? Conjunta. Então, inclusive, eu acho importante que as pessoas que estão em volta de um paciente oncológico, que elas tenham consciência também da necessidade do autocuidado, né? Do autoconhecimento. O que acontece? Essa é uma situação, uma pessoa doente na família é um catalisador para ativar todos os nossos programas tóxicos, né? Todas as nossas feridas emocionais. E parece ser aquela bagunça, aquela confusão e tudo, mas a gente tem que estar sempre no presente, no momento presente, e poder ver todas essas coisas que são ativadas e agir, né, para poder curar cada uma dessas feridas que são ativadas. Eu penso assim, se a gente for ver todos os aspectos, todas as situações que tiveram que acontecer para que as pessoas sentissem o que elas sentem, vivam o que elas sentem, isso não é por acaso. Para a alma dessa pessoa, para aquele ponto de experiência da alma daquela pessoa, foi ativado tudo aquilo que ela está preparada para poder lidar, para poder curar. No momento que você vê que você tem uma ferida emocional que foi tocada, cure essa ferida emocional. Né? Aí agora, uma oportunidade. É uma oportunidade, ali, né, de você olhar, porque isso não tem que acontecer 2, 3, 5 vezes para você uma hora olhar isso.
Tá? E se você não age na hora, raramente, depois que passou... É esquecido. O negócio, é esquecido. O pessoal não quer nem olhar aquilo. Joga para debaixo do tapete. Não, você de esquece novo. mesmo. Passou, você já nem passou, lembra. Você já não lembra, você já não percebe, mas a ferida continua ali. A ferida continua. Que pode ser acionada a qualquer momento novamente. É a ferida do medo da morte, né? A ferida do medo da separação, do abandono. São tantas feridas que acontecem ali, né? Então, que são ativadas, mas elas já estão dentro da gente. Então, isso é tomar responsabilidade por si mesmo. No momento em que você percebe isso e imaginar as reviravoltas do mundo para você poder chegar nesse ponto de consciência, utilize essa oportunidade. Agora, as pessoas, elas acham muito que não é possível curar uma ferida emocional, que não é possível curar um trauma, né? Agora, com as várias técnicas que surgiram nos últimos 10 ou 20 anos, como a EFT, que é essa acupuntura emocional com os dedos, que eu utilizo muito, mas que seja hipnose, que seja constelação familiar, que seja o Theta Healing, né? Ou mesmo o PNL, ou várias técnicas, ou MDR também, que é uma técnica utilizada pelos psicólogos, né? De reprocessamento através dos movimentos oculares. Tudo isso foi ativado, né? Terapias onde que o trauma pode ser resolvido, né? Ele pode ser curado. Então, não tem isso de que uma vez traumatizado, o resto da vida é traumatizado. Isso também é uma crença, É uma né? crença. Não consigo lidar com os traumas, não consigo ressignificar, não consigo mudar. E lembrando também que, às vezes, uma técnica que para mim funciona, pro Rafa não funciona, cada um tem o que, cada um tem. Então, que ressoa, né? tem que saber que a cura é possível. Tem diversas técnicas. A cura é possível, né? E não importa a situação que seja. E, por exemplo, a EFT, ela foi utilizada com veteranos de guerra, que tinham mais de 100 traumas, que estavam em síndrome de estresse pós-traumático, assim, grave, sabe? Com processo de dependência de álcool, dependência de drogas, com surtos de violência, etc. e tal. E todos eles tratados, são uma sessão, outras 20, mas em média de 6 sessões, todos eles saíram do síndrome de estresse pós-traumático. Então é possível. Eu já tratei pessoas assim em estado extremos, assim, que tinha acabado de ser violado, por exemplo, né? E em coisas de 15, 20 minutos, a pessoa pode reprocessar e ela nunca mais teve nenhum tipo de sintoma em relação a isso. Olha que incrível. Muito legal, né? Então, nem mesmo sintomas assim para relacionamentos. Né? Então, é possível no momento que você compreende a anatomia do trauma, que você compreende onde foi quebrado, você compreende que o trauma é uma paralisia da pessoa num ponto de uma crença limitante, né? Ela tem um pensamento limitante em relação a si mesma. Por exemplo, ela tem um acidente de carro, ela achou, em algum momento ali, ela achou que ela ia morrer. Ela não morreu. Mas ela continua presa ali naquele momento em que ela achou que ela ia morrer. Quer travou dizer, naquela situação, né? A mente dela travou numa situação que não consegue ver, ou que não foi exatamente isso que aconteceu. É a mesma coisa que acontece no diagnóstico de câncer, entende? Naquele momento, a pessoa ela achou que ela ia morrer. Ela continua a viver, ela tem todo um processo, né? Às vezes anos e anos e anos, mas ela ficou ainda presa naquilo. E o pior, ela fica repetindo, né, e fica reproduzindo quimicamente aquele momento, se retraumatizando. E até do que você comentou no início do episódio, falando sobre o efeito placebo, né, sobre esse poder da mente, isso interfere totalmente, né, porque ela vai recriando, né? Exato. Totalmente, né? Então daí cabe essa responsabilidade por si mesmo, né? Não tem, toda cura é uma autocura. Sim. Exato. Né? Então, exatamente. eu acho assim... E sai um pouquinho da vítima também, né? Ai, só comigo, por que comigo exato. também, né? Porque isso, você pode até ser, mas isso não vai te levar a nada. Não te leva, isso não te dá poder nenhum, né? Autopoder, simplesmente você desiste de você mesmo. E eu acho, e assim, olha para você ver como a força mental ela é importante, né? E a minha filhinha, ela tinha, durante um tempo, ela tinha umas verruguinhas, né? E a gente tentava de tudo e não conseguia. Aí tem esse método Coué,
né? O método Coué, que é você repetir uma afirmação, ficar repetindo, eu estou cada dia melhor, assim, fazendo essa autoafirmação. É uma auto-hipnose, tá? Sugestibilidade, você vai sugestibilizando, vai fazendo sugestão, né? Sugestão na tua mente, até que a tua mente, ela compreende que essa é a única realidade que existe e ela reproduz. Porque a mente reproduz exatamente aquilo que você quer. Então, você tem que chegar nesse ponto de inocência, né, que é de uma criança, como Jesus dizia. E aí eu falei para minha filha, assim, olha, se você tem que falar 100 vezes por dia, né, meu braço está totalmente curado, meu braço está totalmente curado, meu braço está totalmente curado. E a mamãe, ela te promete, se você fizer isso, você vai se curar. Aí ela, mamãe? Isso assim, então vamos lá, porque a mente é muito poderosa, né? Você tem um comandante aqui que tá falando, tá bom. Aí ela ficava lá, e eu via ela assim, né? Falando assim, meu braço todo assim, tá todo curado. Ela tinha isso há já 3 anos. Em uma semana desapareceu tudo. Uau, olha isso, que coisa linda. Completamente, olha que legal. Sensacional, sensacional. E ela não tinha dúvida nenhuma. É isso que eu ia falar, ela foi real, né? Não foi uma... Muitas vezes, né, essa questão da repetição, da autossugestão, mas eu tô me sentindo como um bobo na frente do espelho. No começo sempre é assim, né? Mas faça até que aquilo seja genuíno, orgânico, natural do seu ser. Onde não exista outra possibilidade que não seja essa. Dizem até que se você ficar repetindo uma mentira, ela se torna realidade, né? Exato. Por causa disso, né? No momento de depressão, eu fiquei repetindo, tudo de bom acontece na minha vida. E hoje eu fico brincando, né? Imagina se eu tivesse repetido tudo de perfeito acontece na minha vida. Não é? Mas enfim, são as evoluções, pega né? algo que faça sentido pra você também, que vai trazer E no começo sempre parece positivo. meio bobo mesmo, né? Mas você tem que ir repetindo e até isso se tornar real, quem diz que né? é bobo é essa tua mente, Exato. essa mente doente, né? A mente doente é que acaba... Te sabota, né? Te sabota, né? Nossa, quanta consciência. Muito show, E eu né? gostaria que você também trouxesse mais consciência das pessoas ao redor. Mas antes, só gostaria de deixar o recado aqui da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo, durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Dentro da comunidade você tem diversos cursos, mentorias, e-books, tudo para você trilhar o caminho de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Como a gente brinca, autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é autoconsciência, é muito mais profundo. E olha só, aqui nesse QR Code você já tem uma aula com diversos processos, técnicas e ferramentas para você colocar em prática e viver esse movimento. E olha só, o Pércio também está deixando o cupom Saúde Energética com 10% de desconto. Então, quando você for fazer sua inscrição, coloque o cupom que você ganha aí 10% de desconto e se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E para você se aprofundar ainda mais, tem o curso de formação em neuroquântica, primeiro e único reconhecido pelo MEC. Né? No final do curso, você recebe um certificado emitido pela Faculdade Focus, no qual você exerce tudo isso de forma leve e divertida. E bora lá, né? Eu já trouxe a consciência Muito aqui para meio trazer mais leveza, né? Para quem está também como amigo, familiar, né, da pessoa passando por esse processo do diagnóstico do câncer, como lidar com isso também, né? Como que a pessoa, ela mesma e principalmente o olhar para a pessoa doente ali, né, entre aspas. É muito importante, né? Porque toda cura, ela é coletiva, né? Ela é algo assim que toca todo mundo que está próximo. A gente fala assim, a gente é responsável por todos aqueles que a gente ama, né? Como diz no Pequeno Príncipe. Mas é importante que, passado o choque, né? Que a pessoa, ela possa
ver, primeira coisa, se a pessoa está passando por essa situação, porque ela tem uma força interior que você não teria, né? Se você estivesse passando pela mesma situação, você iria encontrar dentro de você uma força maior, algo que iria se despertar. Então, poder olhar no outro a força que está lá dentro dele e ajudar a trazer isso do ponto de vista assim, da positividade, diz assim, tá bom, o que você precisa de mim para você poder passar por essa jornada bem, né? E sem simplificar também a situação, simplificar a situação, entende? Ajudar mesmo. Fazer com que a pessoa, ela perceba que você não está ali para sofrer, obrigado, tudo, mas que você está ali para ajudar, como se você entrasse dentro dessa aventura juntos, entende? Porque é uma aventura da alma, não importa o resultado. E é coletiva, né? É coletiva. E como você comentou também, eu acho que foi nos bastidores, né? Trazer mais clareza. Olha, eu tô à disposição para você no período da manhã, tarde, posso ser seu motorista. Demonstrar, né, que você realmente está, né? Exato, né? Perguntar para a pessoa quais são as necessidades dela e aí ver em que você pode ajudar. Disponibilizar, olha, eu posso 2 vezes por semana servir como motorista para você, ou então que dias, ainda mais se a pessoa é sozinha, né? Que dias que você vai no médico, deixa eu ver quando que eu posso acompanhar, né? Vamos junto. É muito importante para essas pessoas que elas vão acompanhadas sempre para o médico, porque é um momento de muito estresse, um momento de a muita gente não informação. ouve tudo, né? Como deveria. É muita informação, esquece. É muita coisa técnica, sabe? A gente já normalmente, você não consegue guardar mais que 3 informações ou 4 informações no mesmo momento, né? E ali é uma enxurrada de novas informações e você ainda está nesse estado assim, ainda com todos esses pensamentos na mente, então é algo muito complicado. Então, tomar consciência, né, que de se colocar junto dentro disso, né, para ajudar a pessoa. Então, levar comida ou preparar, né, encontrar, por exemplo, onde que tem restaurantes, onde que tem aquela comidinha, eu acho que essa comida aqui vai ser boa para ela, né, se informar, pegar um pouco, assim, que área da tua vida, por exemplo, você precisa um pouco de informação, ou que eu tome conta, que seja da parte da alimentação, que seja da parte marcar as consultas, sabe? Entender que sempre tem alguma coisa que você possa ajudar, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer. Mas o principal, que é o principal mesmo, é você criar uma visão positiva, né, do resultado. Você já vê a pessoa curada, já vê a pessoa bem, já vê a pessoa não entrar na derrota, forte, né? Ainda mais forte, sabe? E evitar aquele olhar de dó, né, de pena. Tadinho, né? Tadinho. Não, tamo junto, não é? Vamos mudar essa realidade, e principalmente você, familiar, né, mudar essa realidade aqui dentro primeiro. Sensacional. Dar um abraço, sabe? Tocar a pessoa, dar aquele abraço, né? E não é fácil, principalmente quando tem os resultados, né, das quimioterapias, né? Tudo sempre pode dar, assim, problema, mas quanto mais a pessoa ela pensa positivo, mais o corpo ele também reage. Eu tenho uma amiga, a Suzy Chicoda, ela escreveu até um livro, né, Torne-se Seu Próprio Milagre. Ela é uma paciente, uma ex-paciente oncológica, tudo, e ela assim, levou de uma maneira super positiva, né? Ela fez uma quimioterapia que podia perder o cabelo, ela não perdeu o cabelo, ela sempre imaginava o cabelo dela crescendo, sabe, assim, como se fosse uma plantinha, e sempre positiva, e ela ia, levava um monte de comida, levava coisas, sabe, assim. Sempre na positividade, né? Ela era o seu coach, ela se fez coach de si mesma. Eu achei maravilhoso isso. Incrível, é incrível. E você traz toda essa consciência de forma mais aprofundada no workshop. Como que as pessoas podem entrar em contato com você? Então, as pessoas elas podem entrar em contato pelo meu Instagram, @meiriyamaguchi, né? E ali elas podem, no perfil e tudo, elas podem ter as informações. E também no meu canal YouTube, Meiri Yamaguchi, ali nas inscrições dos vídeos, os mais recentes, vão ter também as informações necessárias. E também me procurar pela minha escola,
Meire Yamaguchi Academy. .com. Sensacional. Maravilha. Vamos deixar todos esses links de forma facilitada para você aqui na descrição do vídeo, para você ir lá e mergulhar em todo esse universo. Saiba que você não está sozinho, independente se você está do lado do diagnóstico ou como familiar de apoio, você não está sozinho, né? Existem ferramentas, técnicas e essa super profissional aqui, um ser de luz na nossa frente, trazendo toda essa consciência, leveza, essa luz no final do túnel. Sensacional, sensacional. Quanta gratidão, quanta gratidão. E temos livros também. Olha lá, ela trouxe os... Livro O Fim do Karma, que é um romance. É super gostoso de ler, porque você vai lá pro Nepal, você vai pra Europa, você vai pro Brasil. Legal. É super legal. Então, uma Olha, viaja pra bastante. Fora, viagem pra fora e uma viagem pra dentro também. Que delícia. Sensacional. Processo de iluminação através da ciência, do estudo do Santo Sudário de Torino, através da espiritualidade com lama tibetano, que também alcança o desenvolvimento do seu corpo arco-íris, e com uma paciente, justamente uma pessoa que tem câncer, e através do trabalho dela, ela vai poder também ativar o seu corpo arco-íris, seu corpo de luz. Uau! Muito Olha bom. só, eu vou falar a primeira coisa que eu senti quando você mostrou aqui. É história pra filme. Não é? Não é? Meu, eu já vi um filme assim, ocorrendo baseado no livro da Meire. Que coisa incrível, não é? Por que não? Um dia vai. Porque quando eu escrevi já vendo Gente, um achei filme. incrível. Olha. Isso foi a primeira coisa. Quando você mostrou ali, me veio muito forte eu até isso. arrepiei. Olha lá. É. Olha a intuição aí, ó, Não do é? Rafa. Na verdade, já tem a peça de teatro organizada. Que né? Já legal, está escrita a peça de teatro, sensacional. e um dia... Tá vendo? Já eu tá. tava filmando, eu tava treinando a peça de teatro, mas eu moro fora, então eu indo e voltando, acabou não rolando, né? Tá. E o ator principal, ele foi engajado numa outra produção. Mas um dia vai vir. Sim, A peça já Sem tá- dúvida. E sensacional. esse daqui é o GPS espiritual, e que é um livro mais didático, mas onde que eu conto muitas histórias sobre como desenvolver a intuição e como utilizá-la de uma maneira prática, seja para se curar, seja para resolver problemas e resolver conflitos. Sensacional. Muito bom. É livro de Né? cabeceira Também é um livro isso. de Todo cabeceira. mundo. Muita E esses gente livros fala também isso. podem ser É. adquiridos. A Pode gente vai deixar o link link aqui abaixo. Claro, no meu Linktree, né? Uhum. E no através do Clube de Autores. Tá. Clube de Autores, coloca Meire Yamaguchi, você vai ter os livros também ali. E Sensacional. o link aqui abaixo também. Exato. E Completo. também pode ser em e-book, e-book vocês também Uhum. encontram na Eduz. Tá. Maravilha. Sensacional. Nós vamos deixar todos os links aqui. E esses são presentes para nós. Esses são presentes. Ei, gratidão. Assim que eu gosto. gratidão. Presentes, É. presentes. E olha lá. Aqui também tem um presente para Eu você. sou. O eu Eu sou, sou. essa essência divina, né, que você é. Quanta gratidão de você estar aqui Obrigada, conosco. querida. Inclusive, você também fala, né, do eu sou, de todo esse movimento. Ué, já vamos fazer a hashtag Volta Também, Meire Yamaguchi. A gente exato, já vamos faz, ó. deixar que venha novamente Exato. Não é? transbordar tudo isso. E olha só, reforço aqui, vamos compartilhar esse episódio para que mais pessoas tenham acesso a todas essas informações e viver com Valiosíssimas. mais leveza, né? Não precisa viver ali o trauma, crenças, crendices, enfim. Faz parte. Mas condicionamento, também não exato. precisa Não também, precisa né, ser assim. tão Pode pesado, ser diferente, não é? Uhum. Sensacional. E o workshop, eu já tô com roupa de ir, bora lá. Você também participar, independente de onde você estiver, é online, primeira edição online, não é? Então, uma oportunidade para Já é você. sucesso. Exatamente, exatamente. E olha só, Meire, quem Opa! está aqui na sua frente? Oi. Olha lá. Olha lá, mostrando o pessoal aqui. E, Aí. ó, esse aqui, Meire, é seu eu do futuro. Olha seu você eu aqui no do capacetinho futuro ali, ó. Está na sua frente. O que Aham. você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Você sabe que eu já encontrei meu eu do futuro. Ah, é? Que legal! Mas É ele mesmo? veio, se encarnou dentro de mim, ficou se empurrando assim. E o que ele falou pra você? extraterrestre. Quero É. saber. Ele Ah, era é? extraterrestre. Olha só. Ele falava que eu sou eu. Ele era o meu eu do futuro, mas que nós somos um. Né? Sim. Que Que, na legal. verdade, ele não é do futuro, é um paralelo. Né? Uhum. Hoje em dia, seja os nossos seres do passado, do Que futuro, todos estão Tempo é vivendo linear agora. apenas Exato. aqui, né? Exato. Exato, E exato. aí ele falava, eu sou você no futuro. Que legal. E agora, o que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Que tá tudo certo, que eu não tenho que me preocupar, que todas as coisas já foram realizadas. Isso.
Muito bom, né? Que E, ó, maravilha. ele tá todo felizão aí, ó. Muita gratidão por você Gratidão, ser Meire. quem você é. Que Obrigada, honra, que alegria te receber aqui. E que episódio épico aqui, né? Muito Trouxe bom. tanta Já quero o hashtag consciência. Volta Meire Yamaguchi. Exato. E o principal que a gente gosta bastante, né? É a prática, é a vivência, para você colocar em prática aí na sua vida, no seu dia a dia e trilhar o caminho, ter resultados aí em essência, né? Alinhados com a sua essência, como a Meg comentou aqui a palavrinha mágica, alinhado, equilibrado, em harmonia com o seu ser. Maravilha. Que honra, que gratidão. E uma mensagem final pra gente trazer consciência, leveza ou chacoalhão de consciência, que eu brinco. Uma mensagem final é de que somos luz e que a gente não deve se deixar enganar por essas aparências, porque isso aqui é uma frequência muito baixa, né? Que a gente tem que aprender a viver na nossa frequência mais alta. Exatamente, que Muito essas bom. frequências mais baixas são distrações. Sensacional. Muita gratidão. Gratidão, Rafa, peço gratidão, Meire. Parabéns por você acessar mais saúde energética na sua vida, no seu dia a dia. Bora compartilhar esse episódio sensacional e viver com mais saúde energética. Um beijo no coração e até o próximo episódio.